O sexto erro, pessoal, é confusão entre uma abordagem Lean e uma abordagem Six Sigma. No passado, essas coisas eram diferentes. Essas abordagens eram feitas por gestores diferentes. Como são ferramentas diferentes, né, com uma abordagem diferente, mas complementares, elas acabaram aí mais no final dos anos 2000 se juntarem, tá? Mas as pessoas ainda têm muita dúvida quando que eu uso, quais são os projetos e quais são as ferramentas que eu uso Lean ou quando eu uso Six Sigma. Então eu vou te dar uma ajuda para que você possa entender um pouco mais esse tipo de abordagem. Então, quando que você usa o Lean? O Lean basicamente é para que você ganhe velocidade. Então falou Lean, lembra de velocidade, de a peça cruzar rapidamente o processo de fabricação. Então desde a abertura de ordem até a entrega do cliente, ela tem que passar rapidamente. Então a grande função do Lean é, através da remoção do desperdício, através das atividades que não agregam valor, fazer com que a peça cruze rapidamente o processo. Então é velocidade. E já o Six Sigma é diferente. O objetivo do Six Sigma é, frente àquelas operações que ainda se mantém no processo e que ele não conseguiu remover, qual daquelas que são importantes, que agregam valor, mas tem uma variabilidade ainda muito alta. Então você pode ver através desse mapa que nesse fluxo de valor, a função do Lean basicamente é identificar as etapas que não agregam valor e fornecer ferramentas para a sua eliminação. Então, ela tira uma etapa e em função de você remover uma etapa que não agrega valor, você diminui o seu lead time. Então você cruza todo o processo de fabricação numa velocidade mais rápida. E aí as operações que ainda se mantiveram, que agregam valor, mas de repente você precisa melhorar a capacidade através da redução da variabilidade, então você aplica o Six Sigma para que você tenha aí uma variabilidade menor naquelas atividades que restaram ainda no processo. E muitas vezes, quando você melhora a capacidade das etapas que agregam valor, você pode, consequentemente, substituir uma atividade posterior porque você melhorou a capacidade anterior. Eu tenho um exemplo claro para você, numa empresa que eu trabalhei, que tinham 3 retíficas. Retífica grosseira da haste, retífica semi-acabada da haste e retífica acabada da haste. Nós eliminamos uma dessas retíficas a partir do momento que a gente reduziu a variabilidade das 2 últimas que ficaram. Então, quando a gente conseguiu aí melhorar a capacidade do processo através da redução da variabilidade, a gente conseguiu remover uma operação. Então, de 3 retíficas, passamos a usar só 2 retíficas. Então, para que você realmente grave o Lean, através da eliminação do desperdício, ele tenta fazer com que o processo fique mais rápido. E o Six Sigma, através da eliminação ou da redução da variabilidade, ele faz com que o processo fique melhor. Então o Lean deixa mais rápido, né? E o Six Sigma deixa melhor. Então essa conjugação é uma conjugação poderosa. Falando ainda em relação ao Lean e o Six Sigma, o Lean, por exemplo, você tem aqui uma distribuição aqui de um tempo de ciclo, por exemplo, onde você tem uma média e você tem uma variabilidade. Quando você aplica o Lean, você reduz a média desse tempo de ciclo de um patamar para o outro, mas você ainda mantém a variabilidade. Então você deixa muitas vezes um processo mais rápido porque você diminuiu o tempo médio de ciclo de uma peça, só que a variabilidade continua a mesma. Qual a função do Six Sigma? Imagine que antes você tem uma média, mas você tem uma variabilidade dessa curva de Gauss azul bem aberta. E depois que você aplica o Six Sigma, você mantém a média, mas você tem uma curva muito mais fechada, com muito menos variabilidade. Então aqui você vê um deslocamento da média, mantendo a variabilidade. Aqui você vê que a média foi mantida, mas a variabilidade foi reduzida. Então está aí a função bem clara e a abordagem que tem o Lean e o Six Sigma, ok? Para que você realmente consolide essas informações. E um último exemplo em relação ao sexto erro, que é entender realmente a abordagem Lean Six Sigma, você pode ver por aqui. Aqui é o tempo de produção de uma peça, você vê a variabilidade aqui em verde, então você pode ver que tem uma média aqui por volta aí de, sei lá,
46, 48 segundos, mas uma variabilidade bem alta. Quando você aplica o 6 sigma, que é essa linha azul, você mantém a mesma média, mas você tem uma variabilidade muito menor. Então antes você tinha uma alta variabilidade e um alto tempo. Depois de 6 sigma você continua com alto tempo, mas com uma variabilidade muito menor. Com o Lean 6 sigma, ou seja, quando o Lean atua logo depois, você mantém a variabilidade do processo final, que é o vermelhinho, mas você conseguiu baixar o tempo médio da casa aqui de, sei lá, 38 para menos aqui de 10 segundos. Então, um primeiro passo é reduzir a variabilidade e um segundo passo é reduzir a média. Então, variabilidade, 6 sigma, média em termos de velocidade, Lean. Então, aí está uma diferença para você gravar e saber realmente diferenciar um do outro.